Por voltas de muito tempo, eu sempre queria me mostrar ao mundo sobre minhas ideias filosóficas e quem eu sou. Mas eu sempre fui um mistério porque eu não tinha uma menor de coragem em me aparecer. Então vamos lá. Eu sou literalmente Juan Guilherme Freitas do Nascimento. Me considero um filósofo e nasci no dia 30 de outubro de 2012. Literalmente minha filosofia é profunda pra caramba. Eu gosto muito de filósofos como Nietzsche, Dostoiévski, Kierkegaard, e aí vai, que é muito mesmo. Mas, literalmente, hoje eu vou falar mais sobre mim pra vocês me conhecer melhor. Ninguém me conhece, mas vocês vão me conhecer, por isso que eu fiz o vídeo, né? Se me conhecesse, eu não estaria aqui me apresentando, né? Então vamos lá. Esse é meu novo canal, chamado Eu Kendi Nerd. E o A, muitas pessoas não se perguntaram, o A significa Alha Lili Flor. Por causa que é um nome que eu amei muito, eu coloquei ali como A, porque senão o nome ia ficar gigante. Meu nome é Juan Guilherme Freitas do Nascimento, mas vocês podem me chamar de Kendi Alha Lili Flor Nerd, ou Kendi A Nerd, ou Nerd, ou Aster. Aí vocês escolhem, fica à vontade para escolher. Esse canal fala sobre mim. Eu já disse isso, mas tudo bem, vamos lá. E eu tenho outro canal chamado Os Relatos de Kendi Alha Lili Flor Nerd, que conta literalmente sobre um mistério que eu criei, que fala sobre um personagem estranho que sou eu, o autor, e fala sobre dois personagens que aparecem nele. Um se chama Nerd, que sou eu, que usa óculos. Por que eu uso óculos? Porque eu tenho óculos e eu tô de óculos. E tem um outro chamado Miguel. Ninguém sabe o nome dele, é um mistério. O nome dele é Miguel, que eu também interpreto, mas é sem óculos para você não se perder. Então vamos lá, né? Silêncio do nada. Então, eu sou o Juan. Eu já disse isso porque eu fico repetindo as coisas. Vamos lá. Espero que vocês gostem de mim e vamos para a minha filosofia. Eu sou ateu, sim. 29 dias que eu sou ateu. Vai completar. E eu não acredito em Deus, tá? Por quê? Depois eu explico, daí é para outro vídeo. Não me faça essas perguntas agora. Se você quiser, depois eu faço um vídeo que vai demorar para postar vídeo nesse canal. Vou postar mais shorts assim, etc. Mas vídeo falando sobre minha filosofia vai ter sim, mas vai demorar. Então, muito prazer e muito obrigado se você está até aqui, porque muita gente não vai ter o menor interesse de ver os vídeos desse canal. Isso é triste. Tá bom, vamos lá. Literalmente minha filosofia é voltada no existencialismo e o niilismo. Sim, eu gosto do existencialismo e o niilismo. Eu odeio o niilismo, mas niilismo, eu odeio niilismo, mas eu gosto do niilismo. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu não vai entender mais. E hoje eu vou explicar para vocês por que disso. Minha filosofia ela vai para o existencialismo, absurdismo, niilismo e aí vai. É muitas ideias doidas, sem sentido, porque literalmente... Então vamos lá, enrolando. Vamos passar agora pela vida. Literalmente, para mim, a vida seria algo que vale a pena ser vivida. Não estou falando de razão ou de falando de sentido, porque a vida não precisa de sentido para você viver ela. Se você vive procurando o sentido da vida, você já está vivendo sem saber o sentido da tua vida. Então, literalmente, para que você quer saber o sentido da vida se você já está vivendo a vida? Me responde. Se alguém chegasse para mim e perguntasse o sentido da vida, eu juro que eu tacaria meu livro de filosofia na cara dele. Ou meu celular, né? Então vamos lá. Para mim a vida ela já tem um sentido próprio. Você é o sentido da sua vida. A vida não precisa de sentido. Você já é o sentido dela. A vida você precisa viver do seu jeito, dos seus valores. Não importa o que aconteça. Você tem que viver do seu jeito. Tanto sendo regras, ou tanto sendo religiões, etc. E aí vai por si só. Se perguntar o sentido da vida seria uma besteira. Porque você já vive ela, sem saber o sentido dela. E só de você perguntar o sentido da vida, já traz um sentido para a vida. Sim,
já traz um sentido para a vida. E esse é o ponto que eu quero chegar. Você procura tendo resposta sobre Deus, sobre qualquer outra coisa, mas você não acha. Por quê? Porque você está procurando em coisa que não se manifesta em sua vida. E calma, não me julga, por favor, por causa que eu acabei de falar que Deus não se manifesta. Calma, eu nem expliquei ainda. Antes de você tentar atacar uma pedra em mim, como, sei lá, como taca uma barata, deixa eu avisar, deixa eu dizer um negócio. Nietzsche já falava um conceito: amor fati. Amar a vida do jeito que ela é. E sim, você tem que amar a vida do jeito que ela é. Mesmo ela sendo uma desgraça pra você, você tem que amar ela, não importa o que aconteça. A vida é assim. Ela não tem culpa, porque ela não pensa, ela não sabe, ela não raciocina. A vida é algo do destino, independentemente do que for. Pensa comigo. Você acredita em Deus e busca a sua vida inteira por Deus. Mas literalmente algo ruim acontece em sua vida. Você culpa quem? O diabo. Sim, você culpa o diabo. Você fala que ele fez aquilo, que é uma obra de macumba e etc. Mas você já parou para pensar do porquê só isso está em primeira vista? Por causa que as pessoas religiosas veem o mal como culposo de tudo. Isso não é verdade. Talvez seja assim macumba, se você acredita nisso, talvez seja. Mas ninguém sabe literalmente, você não sabe o que foi e o que deixa. Você culpa tudo menos a si mesmo. Essa foi pesada. Por quê? Você prefere colocar as responsabilidades de sua vida para tudo menos em você. E se a vida, mesmo você acreditando em Deus, buscando Ele, e Ele não te dá nada, para que você vai colocar a culpa em coisas, ou até em si mesmo, por Deus não te responder? A culpa seria literalmente dele, por não te responder, certo? E aí que tá. Então esse que é o ponto. Você tenta encontrar culpa em tudo e menos em você. Ame a vida do jeito que ela é. Só isso que eu falo. Então o sentido da vida não é ter sentido, ou o sentido é morrer. Porque muitas pessoas, muitos filósofos aí falam que o sentido da vida é a morte. Mas não. Não é. A morte só é o fim desse sentido. Então a vida tem sim um sentido. Mas ela não precisa do sentido para ter sentido. Porque para mim o sentido da vida é você. Sim, você que está assistindo aí atrás de mim. Você é o sentido da vida. E sim, você. Então vamos lá. Como assim você? Você vive como uma criança. Você nasce, você não sabe nada que acontece. Você vive ali e pronto. Você não se pergunta. Você acha que tudo é feliz, você acha que tudo pode acontecer. Você tem desejo e tem gosto de acreditar que aquilo vai acontecer. Vamos supor, você quer muito um brinquedo, um presente, e você é uma criança. Vamos supor que você é uma criança e quer um presente, né? Talvez você não seja, mas vou pensar aí, por isso que eu falei, supor, né? Vamos supor que você é uma criança e você quer ter um presente. Você fala isso para os seus pais e seus pais falam, tá bom. Você vai acreditar que a qualquer momento no seu aniversário seus pais dão um presente para você. Certo agora que os presentes das crianças é literalmente celular, mas vamos deixar quieto, né? Antigamente não era assim. Por isso que é tão ruim estudar sociologia. Mas vamos lá. Aí você acredita que isso vai acontecer, mas isso não vai acontecer. E aí? Você viveu e você não se perguntou se não vai, mas sim vai. E esse que é o porém. Se você não ganhou, para que você vai julgar seus pais por não ter ganhado um presente? E uma criança ela não julga, ela só fica triste. Mas nem isso pode. Pensa assim comigo. A vida ela do jeito que for. Você não precisa melhorar a vida, você não precisa se esconder dela, não precisa ser estoico, porque estoicismo é uma besteira. E literalmente é isso. Tentar se esconder, fingindo que é um personagem de anime, não vai rolar. Não vai rolar. Isso é besteira idiotice. Mas tudo bem, eu não vou te julgar, porque cada um tem sua opinião e pra que julgar os outros, né? Isso é muito útil. Outro ponto aqui que eu tenho pra você. Se você sofre bullying ou não sofre, ou comete bullying, lembre de uma coisa. Ninguém é perfeito. Pronto, esse foi o negócio. Tô brincando. Por quê? Ninguém é perfeito. Nem Deus é. Sim. Nem Deus é. Literalmente... Não sei nem o que falar, que eu não fiz roteiro nenhum, só tô fazendo vídeo aqui do nada. Espero que você tenha entendido. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e agora eu vou lá
Falou, muito obrigado. Deus abençoe aí vocês todos. Eu preciso. Tá olhando o que, Mel? Pode dormir. Tá bom, eu vou voltar. O vídeo vai ter mais de 20 minutos e não me julgue. Literalmente, esse é o ponto. Sim. Ponto. O que eu tava falando? Sobre a vida, certo? Então eu amo a vida do jeito que ela é. Porque a vida é... O sentido da vida não é ter sentido. Esse é o sentido, sim. Pra quem acha que não é, não te perguntei nada. Tá bom. Então, a vida é isso. Você tem que viver do jeito que for. Sem se preocupar com tudo, porque o mundo é assim. E um dia pode melhorar. Sim, só se você mover seu dedo, né? Pelo amor de Deus. Você não vai esperar que algo caia do céu pra você. Tipo, o celular, você vai esperar que o celular vai lá e cai do céu pra te dar. Não, isso não é. A vida não é presente pra ninguém, não. Porque o presente dela é você ter nascido. Você sabe a raridade que é você ter nascido? Então, você sabe muito bem que a sua vida é valiosa, tá? Então, você pra nascer de novo vai ser um caos. Aí as pessoas que acreditam em reencarnação perguntam: mas se eu morrer eu tiver outra vida? Então eu já sabia que eu ia ter outra vida. E eu já nasci. Aí eu te mando você cala a boca. Essa é uma pergunta que eu me fiz desde pequeno. Como que a gente nasce? Ou até a pergunta: por que eu tenho que buscar Deus? Sim, eu já me fiz essa pergunta porque minha família é religiosa e ela gosta de colocar na minha costa o peso do inferno. O inferno, não esse. Então vamos lá. O que eu vou falar agora? Deixa eu ver se eu acho um negócio no livro. Achei, vou falar de Deus. Sobre Deus agora, uma pergunta que todo mundo vai tacar pedra em mim. Vai tacar pedra em mim. E uma coisa, eu acho que eu busco melhor Deus do que você, mesmo buscando Ele. Por que eu tô fazendo isso? Então, vamos lá. Sobre Deus, por favor, não me julgue. É minha opinião e cada um tem uma opinião. Igual um dia que eu falei que arte é significado, que arte não precisa ser belo. O menino foi lá e mandou eu calar a boca nos comentários. E falou que se ele fazer um risco no papel, ele pode chamar isso de arte. Sim, isso pode ser arte. Você pode riscar aqui no papel, riscar aqui, e você pode falar, isso aqui é arte. Dando significado, sentimento. Vamos supor, você risca lá e você fala: significa o isolamento no nada. Um espaço branco, só um risco. Sem sentido, no vazio existencial do ser humano. Sim, isso daí já foi arte, porque é um significado, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Você cala tua boca. Não fale que eu sou ateu e falei pelo amor de Deus. Continuando. Deus para mim é como um espelho humano. Agora sim eu vou levar a lapada na cara. Sim. Que pena, né? Porque Deus morreu no meu mundo e Ele não vai reviver. E se reviver, eu declaro a minha morte. Essa é uma frase que eu já falei em um livro que eu estou escrevendo, que eu não consigo escrever por causa que eu tenho preguiça de escrever livro. Não porque eu tenho preguiça, mas porque eu não estou inspirado. Eu não sou escritor de verdade. Ao menos que vocês achem que escrever livro já é ser escritor. Sim. Se eu escrevo, sou escritor. Sim. Se você escreve na aula, você é um escritor. Então vamos lá. Para mim, eu já disse que Deus é um espelho, significando que o ser humano usa Deus e criou Deus para literalmente pôr seus desejos neles. Aí você pergunta, como assim o ser humano pode criar algo tão poderoso? Lembra do meu canal que eu falei, Relatos de Ken Jareniert? Esse canal literalmente fala sobre um personagem poderoso que controla todos aqueles dois personagens que tá lá. Se você ainda não assistiu, você vai entender, porque tem dois personagens lá que eu já falei sobre eles. E eles falam coisas assim como umas crônicas. E esse universo foi criado por um Deus. E não foi esse Deus da Bíblia, mas sim um Deus que eu criei. E ele é tão poderoso que você não sabe. Ele se chama Sorian. E ele literalmente é o próprio algo. Significando que ele não é algo. Ele é o próprio algo que foi se algo, ele não é algo. Ele pode pensar sem existir, pode pensar sem ter mente, pode ver sem ter olho, pode existir sem não existir. Sim, esse é um Deus de verdade. Deus, se ele for Deus, eu não estou falando de Deus de Spinoza, eu odeio essa ideia. E eu quero que esse Spinoza vai tomar no... Tô brincando, calma, eu não falo palavrão, eu nem gosto disso. Eu até brigo com a minha mãe quando ela fala palavrão na minha frente. Mas vamos lá. Então, literalmente, Deus, se Ele é Deus, Ele literalmente é imperfeito. O ser humano
criou Deus e foi um erro criar Deus. Porque ela percebeu que vai ter que precisar desse homem para o tempo todo. Esse homem. Porque ele é igual a um homem. Um Deus, ele não precisa ter sentimentos. E outra. Se esse Deus existe e quer que a gente crê nele, por que ele não vem pra cá e prova sua existência? Aí você chega pra mim e fala, mas por causa que se ele vir aqui provar sua existência, as pessoas vão julgar ele. Ou, melhor, essas pessoas vão buscar ele por puro medo, não pelo amor. Sério mesmo que você meteu essa pra mim? Então vamos lá. Senhor. Vamos lá. Senhor. Vamos lá. Senhor. Vamos lá. Senhor. Vamos lá, Senhor. Vamos lá. Deus, ele é Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. Está em todo lugar, tem todo o poder. E ele sabe de tudo, do futuro, do passado, do presente e tudo mais. Ele pode saber o que aconteceria se ele fosse pra cá. E se ele sabe que vai dar merda, ele pode distorcer a realidade e manipular o ser humano, tá? Ele pode vir aqui e fazer que nós não julgue ele. Sim, ele pode fazer isso. Mas por que ele não faz? Porque ele mesmo criou uma regra para si mesmo. Sim, um Deus criou uma regra para ele mesmo. Não tocar no livre-arbítrio do ser humano. Mas ele pode. E outra, ele pode tocar sem que você saiba disso. Porque ele é Deus, meu caro jovem. Entendeu? Ele pode tocar no ser humano sem que o ser humano saiba disso. E outra, ele pode estar mentindo para você. E você não sabe, porque ele pode fazer que você não saiba. Ele pode torcer a realidade. Ele pode estar do seu lado, ou pode estar sentado aqui comigo. Ele pode fazer o que quer. Mas ele não faz porque ele não quer. E se ele não faz porque ele não pode, ou porque ele não tem poder, ele é todo poderoso. É tipo aquela ideia de Nietzsche, né? Se o todo Deus poderoso controla Satanás, ele é um cúmplice. Por quê? Se ele controla Satanás, ele pode acabar com o mal. Porque a Bíblia fala que o mal vem de quem? Do Satanás. Mas na verdade vem do ser humano. O Satanás não tem nada a ver com isso. E eu não estou no lado do Satanás, que eu quero ele longe de mim. Ele não está do meu lado aqui não, porque quem está sentado aqui sou eu, estou sozinho em casa, tá? Então para de falar que está do meu lado, que não tem ninguém aqui do meu lado não. Então literalmente essa é a ideia. Satanás, ele traz o mal para o ser humano. Ele vai lá, coloca a feitiçaria e faz para você se afastar de Deus. Mas uma outra coisa, se você é crente, Satanás faz você se aproximar mais de Deus. Sim, paradoxo. Quanto você acredita em Deus e tem medo do chifrudinho, se ele tentar te atentar, você vai se aproximar mais de Deus para que Deus manda ele sair de perto de você. Isso faz você se aproximar mais de Deus. Sim, Satanás faz muitas vezes você se aproximar mais de Deus. E aí que está outro ponto. E se Deus sabe disso e usa isso ao seu favor? Então, Deus fala que Satanás seria literalmente o criador do mal e que colocou o mal aqui no mundo, certo? Mas literalmente Deus tem todo o poder para parar. E se Ele quer que nós busquemos Ele com todo o coração, Ele pode simplesmente tirar o mal de nossa vida. E por que não faz? Porque o mal é nosso. Nós criamos o mal. Sim, nós, seres humanos, criamos mal. Não foi nenhum ser sequer que veio aqui e colocou mal em nós. E não foi nem Deus que criou, mas sim nós. Muitas vezes a gente sempre olha o orgulho de Lúcifer como mal, mas e se não for mal? E se Deus colocou isso para um projeto maior? E se literalmente a gente rompeu tudo e trouxe o mal para o mundo? Me explique. Então isso está bom. Agora, se Deus não controla Satanás, ele não é todo poderoso. Se ele quer acabar com o mal, mas não consegue, porque não consegue ou não sabe como, ele não é todo poderoso. Desculpe aí para vocês que acreditam em Deus. Eu vou ser odiado por vocês. Não é isso que eu quero. E tem uma coisa, cada um tem sua opinião. Essa é a minha opinião. Um pensamento meu. O pensamento não é seu. Se você quiser discordar, fique à vontade. Mas por favor, não me julgue, que eu não tenho nada a ver com sua opinião. Porque cada um tem sua opinião. Você pode defender a sua opinião, mas se me julgar, se você for crente e me julgar, você está errado. Porque Deus nunca julgou ninguém. Tá bom? Esse é o ponto. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado de nada que eu falei aqui. Que eu nem falei mais sobre mim. Falei mais sobre porcaria nenhuma.
Eu fiz um vídeo falar sobre mim, falei sobre minha filosofia e nem falei sobre minha filosofia e tô falando mais de brincadeira do que falar. Foi isso. Se inscreve nesse canal e se inscreve no outro meu canal que eu vou deixar o link aí na descrição. Falou, tchau, fui.